Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. A gente também está em horário alternativo, aí às 9h30 da noite na NET, no canal 526. E se você ainda quiser assistir o Hashtag Educa, tem mais um canal para você. Dá uma passada lá no YouTube que você acompanha a gente, viu? Hashtag de férias, num clima muito mais descontraído. E a gente preparou uma série de programas, de pautas, enfim, possíveis de levar você a fazer roteiros incríveis na cidade do Rio de Janeiro e com convidados tão interessantes quanto os roteiros, viu? E hoje a gente vai falar sobre as ilhas do Rio de Janeiro. Quem passa ali pela ponte Rio-Niterói já deve ter visto várias. Eu fiz faculdade de jornalismo na UF. Então, durante muito tempo, a ponte Rio-Niterói, as barcas, né, eram ali o meu percurso para a universidade. E a quantidade que tem de ilhas na Bahia, assim, incríveis, incríveis. E da ponte Rio-Niterói, por exemplo, a gente passa a ver uma vida acontecendo nessas ilhas, ver construções, e a gente fica se perguntando o que acontece ali, né? Por que aquela ilha tem uma determinada função? Hoje a gente vai descobrir isso tudo aqui no programa. Você que também tem hábito de ir às praias do Rio de Janeiro já deve ter visto várias ilhas. E aqui no Rio tem umas curiosidades que, olha, eu vou te contar. Tem ilha dentro de lagoa, tem ilha feita, a gente acabou de conversar com o entrevistado, feitas por detritos, né? Uma espécie de um assoreamento, enfim. Hoje a gente vai conversar sobre isso tudo. Rio de Janeiro e suas ilhas, são mais de 70. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é Marcelo Mota. Marcelo é geógrafo e pós-doutor em Ciências Exatas e da Terra, é professor dos cursos de Geografia e Arquitetura da PUC do Rio de Janeiro e um dos autores do livro Ilhas Cariocas. Seja muito bem-vindo ao Hashtag Educa, Marcelo. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado, Flávia. É um prazer estar aqui e poder divulgar a ciência. Olha só, a gente já vai começar o programa de hoje, né, com esta belezura. Esse é um livro, né, produzido junto com outros autores, né? Marcelo, você está aqui, não é isso? Exatamente. Na verdade, ele é coordenado pelo David Zee, que é um oceanógrafo já bastante engajado na questão da divulgação científica e que convidou, eu tive a honra de ser convidado por ele e pela editora André Jacobson, que também se ocupa em divulgação científica, né? A editora tem muitos livros nessa direção e com companheiros de trabalho, feito a Heloísa, a Maria Dulce, né, que trabalharam a parte de cartografia, da história. Olha, eu fiquei maravilhada e vou dividir um pouquinho com você o conteúdo do livro. Vamos ver? Aí a gente tem a ilha de Brocoió, é isso? Brocoió. Que é a residência de verão do governador, né? E tem um palácio muito interessante. A Ilha das Enxadas, aqui perto do porto do Rio de Janeiro, né? Ilha de Santa Bárbara. Ilha de Santa Bárbara, a Cotunduba, que fica na ponta, na saída da Baía de Guanabara, né? Ou seja, o navio passa por ali, né? O canal é bem ao lado dela. Ilha da Laje. A Ilha da Laje é a grande fortaleza na entrada da Bahia, né? Uma tentativa de frustrada de várias vezes, tentar se fazer uma fortificação ali e até hoje não bem resolvida, né? Região oceânica. Aí a gente tem as ilhas oceânicas, né? Cujo arquipélago principal são as ilhas Cagarras, depois seguida das Ilhas Tijucas. Que a gente está vendo agora. Essas são as Ilhas Tijucas, né? Alfavaca e Pontuda, essa daí é a Ilha Pontuda. E hoje o pessoal frequenta de stand-up, né? Aquela stand-up paddle, né? Aquelas pranchas, conseguem atravessar esse canal e ir até lá. E por fim a Baía de Sepetiba, que também tem um conjunto de ilhas divididas em ilhas rochosas e ilhas sedimentares pela foz dos rios, onde são exuberantes os manguezais nessa interface mar e rio, né? Então a gente tem um verdadeiro Pantanal ali acontecendo, e a Restinga da Marambaia, que é uma ilha, né? Na verdade, ela tem um canal de um lado e a Ilha da Marambaia do outro, então ela é um cordão arenoso, como o nome sugere, é um resto de sedimento, né? Uma restinga de sedimentos, com uma vegetação muito característica de cordões arenosos, seca, associada a uma alta insolação, uma alta salinidade,
e uma baixa retenção de água, né? Afinal de contas, o sedimento arenoso absorve a água com muita velocidade. Então, a vegetação tem adaptações a essa condição árida, né? A gente tem a fauna dessas e ilhas naturalmente todas, a biodiversidade dessas ilhas é exuberante, porque elas são um oásis dentro do oceano, né? E não só para fauna marinha, mas para avifauna, né? Que faz dali seus grandes ninhais. Olha só, a gente estava vendo aí, eu gosto muito desse assunto, né? E eu vou te confessar, tem uma galera aqui da técnica que de vez em quando pega um barquinho e vai lá para as cagarras, vai pescar, enfim, né? Um pessoal que gosta de passar o dia em alto mar. A gente tem, você falou da ilha da Restinga de Marambaia, a gente tem uma diversidade, uma formação, eu acho, geológica e geográfica muito diferenciada. Quando eu vim trabalhar aqui na Multirio, porque às vezes você, enfim, que é carioca, está tão envolvido aí no dia a dia e às vezes o currículo é muito, né, restrito, né, não pode sair dali, é tanta coisa para se aprender em escola. Quando eu fui descobrir que a Restinga de Marambaia era ilha de Marambaia, eu falei, mas ilha como? Como é que é esse negócio de ilha, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é uma ilha e por que a gente tem tantas aqui no Rio de Janeiro. Isso, é interessante, né? Porque a escola, como você disse, traz o ensino formal e a gente decora algumas coisas. Pelo menos no meu tempo era bastante assim, ocupava a memória com frases, né? Então, a ilha tem, por definição, ser cercada de água por todos os lados. E, de fato, no litoral do Rio de Janeiro, as ilhas elas são uma continuação do continente. A gente não está fora da plataforma continental, né? O continente continua até bastante, muitos quilômetros para dentro do mar, para depois cair na região pelágica, né? Abissal e tal. Então, esses maciços montanhosos que compõem o litoral do Rio de Janeiro, eles continuam para dentro d'água. Então, a gente encontra, na verdade, as ilhas são os picos de montanhas que estão afogadas pela subida do nível do mar. E, além dessas ilhas rochosas, como eu disse, tem as ilhas sedimentares, que são um acúmulo de sedimento por esse jogo das forças das ondas e dos rios na plataforma que está coberta de sedimento. Então, a descarga do sedimentar do continente se acomoda na formação de restingas, de ilhas de lama, de areia, de argila, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de ilhas nesse litoral. Agora, essas ilhas, essa formação rochosa, era isso que eu queria te perguntar, e no livro tem desenho sobre isso, tem a ver com a divisão mesmo dos continentes, né? Chega um momento ali que você tem uma repartição. Exatamente. Eu acho assim, né, lembrando novamente daquele momento da escola, as placas tectônicas têm um efeito muito importante na formação do relevo do Rio de Janeiro e, consequentemente, do recorte do seu litoral. A abertura do Oceano Atlântico, a separação entre a África e a América do Sul, né, fez com que diversos eventos tectônicos, terremotos e agitações da crosta terrestre levantassem esse relevo na borda do Oceano Atlântico. É feito uma raiz na calçada, né? Quando ela cresce e levanta a calçada, mais ou menos isso que aconteceu com esse continente. Né? O manto terrestre aquecido, com uma forma de magma muito grande, ela bate na base da crosta, levanta a base da crosta e aí sim, então, gerando a separação. Então, esse soerguimento, que a gente chama, ele levantou os alinhamentos serranos do Rio de Janeiro, desde a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar, até os maciços costeiros e as ilhas. E aí, se você observar, ele é um certo escalonamento dessas grandes estruturas de falhas que dão origem a esses relevos. A Baía de Guanabara é um afundamento, é um bloco que foi afundado e, naturalmente, o mar invadiu e formou, então, a baía. Por isso, uma quantidade enorme de ilhas na Baía de Guanabara, né, que são pequenos picos de colinas que continuam as montanhas que estão na Baixada Fluminense, nos maciços da Tijuca e que continuam para dentro do mar e que afloram novamente lá em Niterói e São Gonçalo. É interessante você falar sobre isso porque, assim,
Eu tenho um amigo que era de Maria Mercante, hoje em dia é prático, e a gente fica brincando com ele que ele manobra navio, né? Uma das reclamações e um dos cuidados que se pede muito para quem é comandante de navio é a entrada da Baía de Guanabara, porque ela tem essa formação rochosa mesmo no fundo, né? Você precisa saber manobrar para você não ter problema. E é uma ali. coisa interessante de pensar que a gente acha que a Baía é muito funda. Não, o mais profundo da Baía chega a 40 metros só. O Pão de Açúcar está a 300, para você ter uma ideia em relação à altura, né? Ou seja, é bem rasa. Sobretudo, e isso eu estou falando do canal principal, o mais profundo, que passa justamente do lado da Ilha da Cotunduba e entra e vai até o Porto do Rio de Janeiro. Dali para trás, Ilha do Governador, Paquetá, ali a gente já está com um fundo muito raso. E o fundo da Bahia, então, para Magé, Praia de Mauá, todos os arredores da região metropolitana do Rio, ela é bastante rasa e com bastante sedimento, né? Olha só, a gente tem um programa feito aqui na Multirio que eu fiquei assim bem feliz, né, com o produto, que é o Aventuras Cariocas. A gente vai separar um trechinho que tem um episódio específico sobre as ilhas do Rio. Esse programa você encontra ele completo, né, integral, na versão dele integral, no portal da Multirio, no site da Multirio e também no YouTube. Vamos dar uma olhada porque vai mostrar exatamente Ilha de Baía de Guanabara e Ilha Habitada, que agora a gente tem aí a civilização ocupando as ilhas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu estava adorando aquele passeio de barca, a maior tranquilidade. E já fui aprendendo que as ilhas dentro da Baía de Guanabara formam o arquipélago da Baía de Guanabara. Sabia que todas elas são do tipo marinhas dentro de baía? Para mim, ilha era tudo a mesma coisa. Mas tem ilhas marinhas, com a água do mar em volta, e ilhas dulcícolas, que ficam no meio dos rios. E as marinhas podem ser oceânicas ou dentro de baías. A gente estava indo para a ilha de Paquetá, que também é um bairro do Rio de Janeiro. Como a ilha fica no meio da baía, o continente a protege dos ventos fortes e das tempestades no mar. Oba, chegamos! Antigamente, Paquetá era uma ilha coberta de Mata Atlântica. Mas como fica muito perto da cidade, foi sendo urbanizada e hoje em dia um monte de gente mora lá. O mais legal é que as pessoas não usam carros, andam de bicicleta ou de charrete. A gente pode ver aí que fala uma coisa interessante. Antigamente, ela era revestida pela Mata Atlântica. Foi desmatada por conta da ocupação humana, né? E virou um bairro do Rio de Janeiro. Mesma coisa aconteceu, aí eu vou te perguntar, com a Ilha do Fundão, Ilha do Governador, que fenômeno que a gente tem nessas grandes ilhas da Baía de Guanabara? Na verdade, a gente pode pensar, né, isso que eu estava falando antes, né, a ilha não está flutuando num pedaço de madeira sobre as águas, ela é parte do continente. E como eu disse, o litoral do Rio de Janeiro foi afogado pela subida do nível do mar, justamente no fim da era glacial, há 12 mil, 11 mil anos atrás, e o aquecimento global que a gente vive hoje. Não o aquecimento global das mudanças climáticas contemporâneas, o período que a gente chama de interglacial que a gente está vivendo, chamado de Holoceno, né, o período atual, a época atual. E essa época é marcada por uma subida do nível do mar e o afogamento disso. E aí o processo, né, passando os anos e a chegada dos humanos na América do Sul, eles estão datados justamente de 8 mil anos. Já tem ocupação no litoral carioca há 8 mil anos atrás, em função justamente do crescimento da Mata Atlântica. Justamente, se há 11 mil anos está frio e gelado, a gente não tem Mata Atlântica, a gente tem uma savana seca, né, de um clima glacial, de um clima frio. Que é o que a gente vê na Antártica, né? Que é o que a gente vai ver. Pedra, gramíneas. E até um pouco mais quente aqui, porque a gente chega a ter uma coisa meio savana, meio um pouco o que são as gramíneas do cerrado ou até mesmo da caatinga, né? Então, a vegetação que tem pouca umidade, que
armazena muito seus líquidos, como os cactos, bromélias, que hoje estão nas restingas, que armazenam pouca água, ou nos costões rochosos, que também armazenam pouca água, ou em alguns enclaves climáticos, como é o caso de Cabo Frio, né, no litoral norte do Rio de Janeiro, onde a gente tem ali um enclave de caatinga, justamente porque chove muito pouco naquele cabo, porque as nuvens passam direto e deixam pouca precipitação ali. Mas justamente esse aquecimento global é que fez que a Mata Atlântica se expandisse. Ela deixasse, então, as beiras de pequenos canais e começasse a tomar essa área das savanas e caatingas e se expandisse para o território que ela ocupou no litoral do Brasil inteiro, né? Por isso o nome Mata Atlântica, é uma mata relacionada com o Oceano Atlântico. Pega a costa inteira. Exatamente, pega a costa inteira e ocupa um território enorme. E justamente os humanos que já estavam na Amazônia, que tem uma ocupação de 12 mil, um pouco anterior, porque lá aqueceu primeiro, e as florestas exuberantes são um grande atrativo da ocupação humana, eles migram então para essa floresta que é rica, muito rica em recursos alimentícios, né? Recursos de toda forma. Então você tem manguezais com caranguejo, com ave, com peixe de toda a natureza, uma baía com muito recurso. E aí, então, ela é intensamente ocupada pelos Tupinambá e pelos Temiminós. E eram tribos, inclusive, conflitantes. A ilha do Governador e Paquetá eram densamente ocupadas por essas tribos. E o litoral de hoje, bairro da Glória, Flamengo, eram densamente ocupados pelos Tupinambá. E então você tem todo um processo de ocupação pré-europeu, pré-colonização, que já faz uma modificação muito grande nessa paisagem, se apropria culturalmente e transforma esses ambientes. E depois você tem a chegada dos europeus, né? E aí, quando eu digo europeus, não são só portugueses, né? Os grandes primeiros ocupantes da Baía de Guanabara são os franceses, no que eles chamaram de França Antártica. E com o capitão Villegagnon, que ocupa a ilha, em frente a hoje aeroporto Santos Dumont, está a Escola Naval, né? E estabelece uma relação muito próxima com esses índios da praia de Uruçumirim, hoje aterro do Flamengo, bairro da Glória. Ali né? Então, ali perto do Outeiro da Glória, foz do Rio Carioca, o rio que dá nome, né, à nossa natividade aqui. Então, essas tribos aí diz que eram mais de 3 mil índios naquela região, com uma troca intensa com os franceses em relação a produtos, né, especiarias, pau-brasil, né, até no livro a gente coloca as ilustrações desses víveres que eles utilizavam na sua produção. Né? Então, a gente vai mostrar. Isso. Depois a gente tem as ilustrações aí, feito pelo Tevé, que é o francês que ilustra ou cria o livro sobre a França Antártica. E daí esse estabelecimento. O Estácio de Sá, fundador da cidade do Rio de Janeiro, chega, então, exatamente, essas são as ilustrações do André Tevé, que mostra justamente a mandioca, né, os recursos que os índios já usavam, abacaxi, palmeiras. Para nós poder e tudo isso são os recursos que estão ali sendo trocados comercialmente, né? Uma espécie de escambo, né, da época, mas que já faz para os franceses um ponto importante. Sim. Tanto é que a cidade do Rio de Janeiro é fundada em 1565, 60 anos, né, mais de 60 anos depois da descoberta da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro, né, que se achava que era uma foz de rio. E aí, com isso, são diversas batalhas, são 4 anos de batalha, desde o lugarzinho onde o Estácio de Sá, com a sua tripulação, se instala, que é na ponta da praia de fora e praia de dentro, entre o Morro Cara de Cão e Pão de Açúcar, uma península de difícil acesso pelos índios, então você só chega ali por mar, por terra ainda não existia o aterro da Urca, não existia... Inclusive, olha, para você que está assistindo a gente também fez vários programas e eu aprendi aqui na Multirio, viu? Urca significa Urbanização Carioca. Sim, um grande aterro. Foi a empresa que fez ali o aterro da Urca para a gente hoje poder sair do Pão de Açúcar até a Fortaleza de São João, né? Exatamente. Aquele trecho todo ali é um grande aterro sobre o mar, né? O bairro inteiro é planejado sobre um aterro.
E naquele tempo, então, não tinha, então você não tinha acesso por terra. Ou você escalava a montanha, que não era o que os índios iam fazer, ou você chegava pelo mar. Então ele ficou ali isolado, batalhando com o Villegagnon até conseguir, 4 anos depois, na famosa Batalha de Uruçumirim, onde ele foi ferido por uma flecha no olho, né, e acabou falecendo, para então dominar esse território e fundar e levar então a cidade para a Praça 15. E aí uma coisa interessante a pensar sobre a ocupação é que o território, a essa época, era um território marítimo. A gente está em pleno momento das grandes navegações, o mar é o território, né? Não é o continente. A gente não ocupa densamente o continente. O continente é visto como fonte de exploração de recursos. De extração de recursos. De extração do pau-brasil, uma árvore nativa das restingas desse litoral, né, também adaptada a essa condição seca, com aquele cerne vermelho que servia para atingir os tecidos na Europa. E isso é uma das primeiras marcas de retirada de um recurso da Mata Atlântica e do início dessa devastação. E, de fato, a gente também parte para os minérios, os recursos minerais, e aí a capital vai lá para Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto, né? E a cidade do Rio de Janeiro fica restrita à Praça 15 e particularmente até a Praça 11, no máximo. A Praça 11 era a periferia da cidade do Rio de Janeiro, tanto é que nasce lá o samba, justamente até 1800, até a República, né? A República é feita no Campo de Santana, ali é a centralidade do Rio. Então, as ilhas têm um papel fundamental nessa ocupação do território, seja as Ilhas das Cobras, Ilha das Enxadas, a Ilha de Paquetá, Governador, né? A Governador como a maior ilha, o arquipélago do Fundão, que na verdade eram 8 ilhas que compunham o que hoje é a cidade universitária, né? Um grande conjunto de aterros que uniu essas ilhas, né? E essas ocupações que primeiro vão com fortificações, né? Então, não é à toa que está a Escola Naval, o primeiro Distrito Naval, o Palácio da Ilha das Cobras, todas ocupações militarizadas, né? Diria assim. E aí, mais modernamente, a gente já tem a ocupação da fase industrial, né? Então, hoje tem refinaria de petróleo, armazenamento de petróleo, todo o trabalho ali da refinaria de Duque de Caxias, né? Da Petrobras, que ocupa também ilhas no entorno, né? Agora, tem uma coisa que chama atenção, quando a gente está na parte oceânica do Rio de Janeiro, a gente vê o arquipélago das Cagarras, que, né, mais comumente conhecido, a gente tem Redonda e tal, e aí outro dia um amigo sabia que a gente ia fazer o programa aqui na Multirio das Ilhas, falou assim, por que do nome das Cagarras? Eu falei, sim, você realmente quer saber? Eu vou te dizer, não é possível que seja por conta disso. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Então, isso é muito interessante, porque, né, saindo da Baía de Guanabara, a gente partiu para as ilhas oceânicas, né? Cotunduba, Pai e Mãe, que estão bem na saída da Baía de Guanabara, e depois as Ilhas Cagarras, que tem essas duas mais distantes, que é a Ilha Rasa, onde tem o farol, um dos faróis mais importantes do Atlântico Sul, e a Ilha Redonda, um pouco mais afastada. E depois, seguindo para as Ilhas Tijuca, as Ilhas das Peças, lá em Grumari, e depois a saída da Ilha dos Frades, lá na saída da Baía de Sepetiba, e a própria Ilha da Marambaia. Mas é interessante porque essas Ilhas Cagarras, elas são o mais importante ninhal de atobais no Atlântico Sul. E isso foi descoberto pelo projeto Ilhas do Rio, financiado pela Petrobras, com vários amigos que trabalharam nesse projeto e conseguiram identificar que ali é um dos maiores ninhais de atobais do Atlântico Sul, com uma importância imensa para essas aves migratórias. E, de fato, a concentração de aves, não só de atobais, mas também tem gaivotas, outras espécies ali, elas fazem suas fezes ali e deram esse nome das Ilhas Cagadas. Então, num sotaque português mais antigo, Cagadas virou, então, Cagadas. E aí, daí a corruptela para Cagarras. E, de fato, o guano, né, que são as fezes das aves, elas pintam, né, pintam de branco o afloramento rochoso dos guinasses e granitos que ocorrem ali. Então, a gente vê nitidamente aqueles rastros ali arrastados.
e aí ficaram batizadas como as Ilhas Quegadas. Mas se você, de repente, está pensando assim, ai, nossa, que nojinho, né? O que é importante você falar é que você ali mantém, né, a população de atobás e de outras aves, porque elas vão para lá para terem os seus filhotes, né, enfim, para reprodução. E nessa história de irem e voltarem, elas trazem sementes, né? Ou as fezes acabam, de alguma maneira, também adubando aquela Sem parte dúvida. toda ali, né? Há uma concentração de fosfato muito grande, né? Por conta da alimentação de peixes. E, de fato, a própria vegetação da ilha também foi bastante alterada. Até porque a ocupação dela data também de anos atrás. O próprio projeto Ilhas do Rio diagnosticou lá a presença de uma urna funerária de muitos milhares de anos atrás, 3.000, alguma coisa assim, de ocupações antigas da praia de Ipanema, né? Então, alterações também na vegetação, já teve cabra, algumas ilhas já foram ocupadas por animais, levaram animais para lá, e aí você tem toda uma alteração dessa paisagem. Já que a gente está falando de modificação, a direção do programa já me avisou aqui no ponto que a gente está indo para os minutinhos finais, a gente também vê no Rio de Janeiro ilhas de lagoas, né? A gente tem, você acabou de me contar antes do programa começar, ele estava falando para mim sobre a ilha ali do Clube Piraquê, né? Do Clube Naval, na Lagoa Rodrigo de Freitas, que é feita a partir do rio, que deságua ali, né? Os detritos. E eu queria mostrar para vocês um videozinho, a gente deu uma percorrida ali num espaço que é conhecido por muita gente aqui no Rio de Janeiro como Pantanal Carioca. Vamos dar uma olhada? A gente viu agora ali no vídeo que você tem todo um complexo de ilhas na Lagoa da Tijuca, Ilha Primeira, Ilha da Esgóia, né? Tinha a Ilha dos Pescadores, enfim. Essas ilhas são que tipo de formação? Então, isso é interessante falar, porque, como eu mencionei no início, essa flutuação do nível do mar construiu esse litoral afogado do Rio de Janeiro. Então, a gente tem a formação de lagoas costeiras, né? Desde a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Lagoa da Tijuca, a Lagoa de Jacarepaguá. São lagoas que foram represadas pela subida do mar e o acúmulo de sedimento nas praias, né, que formam as restingas de Leblon e Ipanema-Leblon, depois Barra da Tijuca, fechando esses corpos lagunares. Então, elas são lagunas, porque elas são salgadas, né? Então, elas recebem fluxo dos rios que estão descendo do continente, mas elas são salgadas. E com esses fluxos dos rios, vem sedimento também. Então, as ilhas de Gigóia, no interior da Lagoa, algumas ilhas de Sepetiba, da Baía de Sepetiba, sobretudo na foz do rio Piraquê, onde o pessoal também pratica o stand-up, onde formam grandes manguezais, são ilhas sedimentares. São fluxo de material, né, do intemperismo, da erosão do continente, que são descarregados na foz dos rios, formando, então, arquipélagos sedimentares. Naturalmente, a população se ocupa dessas ilhas, né, de sedimento, e vão estruturando elas um pouco mais. No caso da Gigóia, a concentração urbana e a urbanização é muito forte, muito contundente, aterrando um pouco essas ilhas, subindo o nível delas, criando muros e aí fixando mais esse material ali.
A gente ainda tinha muita coisa para mostrar, mas o pessoal está me dizendo que a gente está indo para o 1 minuto final do programa. Para a gente encerrar, qual é o impacto dessa ocupação na preservação e na manutenção desse biossistema? Isso, na verdade, as ilhas merecem uma atenção especial por serem ambientes muito frágeis do ponto de vista dos ecossistemas e da própria, às vezes, no caso de ilhas sedimentares, do processo de erosão ou, ao contrário, de assoreamento, de chegada de mais sedimento pela erosão nos continentes, né? Então, a fragilidade, às vezes a ausência de água, a própria espécie adaptada e rara, são espécies de muita peculiaridade, de particularidade dessas ilhas e que merecem uma atenção especial. Elas realmente não podem ser ocupadas de qualquer maneira. O planejamento é necessário, como é necessário em toda a cidade. Olha só, você que acompanha a gente já chegou aí o minuto final do programa. Muito obrigada pela companhia. Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Imagina, fico à disposição. O que eu quero dizer para vocês, a gente tinha muito mais coisa para falar, mas você descobre todo esse conteúdo que a gente ia continuar aqui na conversa no programa, aqui, olha. E, Marcelo, as universidades públicas, as escolas públicas podem receber essa maravilha, né? Sim, esse livro, editado pelo André Jacobson, com lindas fotos do Marco Terranova, que é um fotógrafo incrível de natureza, ele foi patrocinado pela lei do ISS, da Prefeitura, e pela Lei Rouanet. Então, dentro do próprio processo de patrocínio, existe a distribuição para as escolas, bibliotecas públicas, tem um número de exemplares que são destinados às escolas. Olha aí, procura na sua sala de leitura, vai que de repente você tem. Olha, programaço, viu? Vale a leitura mesmo. E você, muito obrigada pela companhia e até o próximo #Educa. Até lá. Tchau.